Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Cranco com vocês aqui novamente. Os caminhos para vocês poderem se tornar um atleta competitivo ou alguém competitivo dentro do esporte, tá? Principalmente nos esportes de força, que é um dos focos, né, do nosso canal. Lembrando sempre que a gente tem esse trabalho em conjunto com a PhysioWork, né, que é uma plataforma sensacional, que tem muito conteúdo gratuito também, conteúdo pago, mas o conteúdo pago, obviamente, ele é um pouco mais ele é bem mais encorpado, né? Mas tem esse briefing para vocês, assim como tem esse material que a gente produz, que ele é extremamente gratuito, onde vocês podem ter aí essa conversação conosco e fazer com que a gente consiga evoluir a área do treinamento esportivo, né? E buscar, né, mais entendimento em cima disso. Né? Seguir, por favor, ali, sigam a PhysioWork, tanto no Instagram quanto no YouTube, sigam aí, dê um joinha, um likezinho no Diário da Força, façam comentários à vontade, façam observações à vontade, enfim, né, contribuam mesmo, é muito importante para nós e para o nosso crescimento, tá? E me sigam lá no Instagram também, como @educan, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, primeiro, atleta. O que vocês entendem por atleta? A gente tem os atletas amadores e os atletas profissionais. O atleta amador, ele pode ser tão bom ou até melhor que um atleta profissional, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, enfim. Mas esse indivíduo, talvez por algumas questões específicas de cada esporte, e a gente pode falar até em questões políticas, por exemplo, ou questões que envolvam patrocinadores, ou questões que envolvam empresários, enfim, né? Não consegue, né, chegar ao topo da elite do esporte financeiramente, falando porque não tiveram ou não buscaram essas mesmas oportunidades ou não se sujeitaram a determinadas situações que levassem ele a essas condições. Então, o atleta amador, ele tem o esporte dominante, né, onde ele recebe alguma coisa através desse esporte, e tem um trabalho secundário para poder pagar suas contas, enfim, sobreviver. O atleta profissional, ele já vive somente do esporte. Então ele vai ter um médico, ele vai ter um nutricionista, ele vai ter um salário, ele vai ter, enfim, todo um investimento, um corpo de investimento dele, para que ele se mantenha profissional e que ele continue ganhando resultados, né, na sua demanda esportiva, né? O que acontece é que hoje, né, todo mundo é atleta. Então vocês pegam gente que nem subiu num palco de bodybuilding, por exemplo, gente que nem botou uma barra nas costas ou nunca levantou uma barra na plataforma, por uma questão de gosto, começaram a treinar o esporte e já chega lá, vocês olham no Instagram do cara, no Twitter do cara, no Reels, enfim, sei lá onde também, vai se fuder, do cara, e lá tá fulano atleta de tal, fulana atleta de tal. Então as pintas nem competiram ainda uma vez e já viraram atleta, né? E alguns esportes, como eles são multifederativos ou até não são olímpicos, né? Alguns e a maioria que não vive, né, de determinado esporte faz isso por hobby, prazer, ou alguns por ego, por petulância, por prepotência, porque tinham uma autoestima baixa e querem buscar se aparecer de alguma forma, querem mais like no Instagram, querem, enfim, eles querem aparecer. De certa forma, querem mídia, querem buscar mídia para si. Alguns dessas pessoas, elas estão ali só por isso. Então elas acabam que estragando a imagem do atleta de verdade. O que é um atleta de verdade? Vamos lá. Para vocês que querem buscar uma vida de atleta ou querem tentar se tornar atleta, primeiro, vocês têm que ter em mente que ser atleta vai fazer com que vocês irão se abdicar de algumas questões na vida pessoal de vocês, na vida particular de vocês. Então, às vezes, ou por muitas vezes, vocês vão ter que fazer uma refeição completamente fora do contexto num grupo de amigos que está dentro de uma pizzaria, vocês vão ter que treinar num dia que está todo mundo fazendo churrasco, vocês vão ter que descansar, concentrar num dia que está tendo uma virada de ano, né, ou um Natal. Então, vocês vão ter que treinar com dor, vocês vão ter que treinar com fome, vocês vão ter que treinar, às vezes, se abdicar de determinadas questões voltadas para o próprio relacionamento em si, né, seja esse afetivo, familiar, enfim.
né? O que seja que ele envolva. Então, ser atleta é se abdicar. Já começa por aí. Né? Ser atleta é se superar. E quando eu digo superar, não é, hoje eu treinei, eu tava com uma dor de cabeça e fui treinar. Foda-se, tu ia dar dor de cabeça é nada. Né? Falando de alguém que, o cara foi correr, pegar um ônibus, teve uma supinação do pé ali, uma inversão, e rompeu parte dos ligamentos ali, maleolares laterais, entendeu? Aí tá com o pé inchado e aí tem que agachar. Entendeu? Alguém que fez uma cirurgia de joelho recentemente, mas precisa voltar porque tem um calendário esportivo por conta de um bolsa atleta. Né? Mesmo recebendo um bolsa atleta, ainda não é um atleta profissional, porque talvez esse bolsa atleta ainda não supra todas as necessidades que esse indivíduo tem, ou que essa pessoa tem, para poder custear, né, toda essa sua demanda de vida. Né? Então, cara, é encarar mesmo a dor em si. Assim como um atleta de bodybuilding, por exemplo, precisa encarar a fome numa dieta, ou precisa comer muito mais do que às vezes suporta, ou até usar uma carga muito maior de hormônios porque necessita, ou o esporte demanda preconiza, entendeu? Então tem que ter órgãos bem fortes para poder suportar e sustentar isso, assim como atletas de outras modalidades que, não que o treinamento do bodybuilding não seja importante, mas um powerlifter, por exemplo, ele vive do treinamento, ele precisa do treinamento. Se tem 36 treinos até uma próxima competição, ele tem que realizar os 36 treinos. Não interessa se está se cagando, está se mijando, se separou, se não se separou, se está brigado com alguém, se não está, se está feliz, se está triste, está depressivo, não interessa, tem que completar. Então esses blocos de treino se fazem muito importantes porque o esporte exige esta demanda específica, assim como as forças de compressão e estresse dos elementos oriundos dos esportes de força, ela é muito grande. Então, vamos viver sempre com uma epicondilite aqui, uma bursite ali, enfim, né, uma lesão muscular, uma lesão osteoligamentar. Cara, é difícil. Então, ser atleta é se abdicar, ser atleta é buscar aquilo que muitas pessoas não têm coragem de buscar. Nos momentos mais difíceis, onde os treinos se tornam mais difíceis, é onde a gente encontra resiliência. O atleta, ele deve ter resiliência. Então você que quer ser atleta precisa entender que foi uma escolha particular, foi uma escolha sua. Ninguém disse para você se tornar atleta, ninguém falou, apontou uma arma na sua cara, você vai ser atleta. A partir do momento que você toma isso como uma decisão, uma escolha de vida, você tem que focar naquilo que escolheu. Então, uma outra parte muito importante da escolha de ser atleta é o foco, a determinação, é fazer aquilo que os outros não fazem. Grandes atletas de várias modalidades esportivas aprenderam com os erros. Então, o atleta ele tem que estar pronto para perder, não estar pronto somente para ganhar. Ganhar é uma consequência das batalhas perdidas, do processo evolutivo do treinamento, do processo evolutivo como atleta, do processo evolutivo como ser humano e do transcorrer da vida como um todo. Então, ao mesmo tempo em que o atleta de alta performance ele precisa treinar de uma forma extremamente extenuante, ele tem que entender que também existe uma vida lá fora. E a resiliência está aí, porque dificilmente vocês vão treinar e o problema que vocês vão trazer, o problema que você vai virar com vocês é do próprio treinamento. O problema ele é particular. Ele vem da casa de vocês, dos familiares de vocês, do marido da esposa, do filho ou da filha, né, do chefe, enfim, ele está ali. E quando vocês conseguem entender isso e saber que vocês podem usar determinadas questões negativas como questões positivas para vocês utilizarem o treinamento como fator motivacional, vocês também conseguem se desenvolver cada vez mais. E entrar numa realidade. Uma realidade de que o esporte de alta performance ele é excludente. Vejam bem, eu não estou dizendo, inferno, que nenhum de vocês possa um dia arriscar-se a competir em um determinado esporte. Não. Eu estou dizendo que quando o funil diminuir e apertar, somente restarão aqueles que conseguem trabalhar em alta performance. Alta performance não é saúde, alta performance exige uma demanda de tempo muito grande,
Alta performance exige uma resiliência muito grande, alta performance exige uma dedicação e um compromisso muito grande. E nem todos vão estar preparados para isso. E o número de atletas que se tem com êxito e sucesso em determinada cadeia esportiva, em cada esporte em que ele pratica, é pequeno. Então, se a gente comparar a parcela da população mundial com a parcela da população que tem diversos trabalhos e um deles é ser atleta, a gente vai ver que é uma parcela ínfima dentro da população. E se a gente arredondar isso para os que têm êxito em alta performance, aí é menor ainda, né? Então, ele é excludente. Por que eu digo que é excludente? Eu, Dudu, aí vocês estão olhando, tá? Eu tenho 1,67 m, tá? 1,67 m. Meu pai tem 1,70 m, minha mãe tem 1,52 m. Então eu não teria, dificilmente, não sei se for parte mãe ali, principalmente mãe, parte pai, eu tivesse alguma predisposição genética a ser alto, caso algum deles tivesse um irmão, uma irmã que fosse mais alto, tá? Alto. Fora isso, meu padrão genético ia ficar entre 1,52 e 1,70, talvez um pouquinho mais. E é isso aí, tá tudo bem. Eu não posso, não tenho capacidade e não teria como me tornar um atleta de basquete da NBA. Eu não conseguiria me profissionalizar na NBA, porque na NBA o cara mais baixo, que tem 1,90, 1,95, é o que o esporte e a demanda que o esporte pede. E tá tudo bem. E não é que eles estão me excluindo, é a demanda do esporte. Assim como se fosse pegarem aquele cara de 2 metros de altura e ele vir aqui para uma barra, fazer um terra, seja sumô, seja clássico, vir fazer um supino, vir fazer um agachamento comigo, eu vou ter uma produção de força muito maior pelas questões biomecânicas positivas e alavancas positivas que eu tenho em relação àquele atleta. Então, ele não vai ser um powerlifter e eu não vou ser um jogador de basquete. E tá tudo bem. Então não adianta vocês chegarem... o sonho de vocês ele tem que ser factível com a realidade do esporte. Então não adianta vocês chegarem em um determinado esporte e vocês não têm característica genética ou característica hereditária nenhuma para aquele esporte. E não adianta vocês chegarem lá achando que vocês são a abominação da terra e que vocês vão pegar e vão mudar tudo. Como um Usain Bolt, por exemplo, que não tem uma característica de atleta de 100 metros rasos ou 200 e foi lá e ganhou tudo. Isso é uma raridade. É uma raridade. Ninguém aí é Usain Bolt, entendeu? E para os esportes de força a mesma coisa. Então não adianta vocês virem aqui chorar, né, porque é excludente, porque isso é preconceito. Não é preconceito, é a demanda do esporte. Cada esporte vai ter as suas características e dentro dessas características vão haver fatores que vão excluir cada um de vocês. Então, consciência. Então, cabe a vocês quererem buscar entender se vocês querem ser um atleta de alta performance, né? E aí vocês com certeza vão ter que buscar entender como funciona o trabalho em alta performance. E eu já estou explicando para vocês. É excludente. Então, quando vocês procurarem no esporte, quando vocês quiserem... fora, por exemplo, assim, vamos pegar um esporte coletivo, por exemplo, futebol, ou vôlei ou basquete. Envolve muito empresariado. Às vezes você joga uma bola meia boca, né? Você vê um cara que joga uma bola meia boca e tá lá no campo profissional ganhando 300, 400 mil por mês, e você joga uma bola fenomenal e não tem o mesmo, não tiveram o mesmo start que aquele indivíduo, não conheceram as mesmas pessoas, não frequentaram os mesmos lugares, não vão ter essa mesma condição. Dudu, mas aí já é uma questão já não é mais uma questão minha de técnica ou algo do gênero. Sim, mas é uma questão de excludência. Vocês não estiveram no lugar certo na hora certa e com isso vocês não conseguiram alavancar a vida esportiva de vocês. Ou vocês talvez não sejam tão bons quanto vocês acham que são. Essa é uma outra dica valiosa. Às vezes a gente acha que é muito melhor do que aquilo que a gente realmente é. E a gente não pode cair nesse erro. Então, observem os principais atletas e os atletas medianos do esporte e vejam onde vocês se enquadram naquele momento. Onde estão os resultados de vocês em treinamento e se exponham a competir. Vocês nunca vão chegar numa elite do esporte se vocês não competirem, porque a competição ela dá experiência para vocês, ela dá cancha para vocês, ela traz
melhores fatores psicológicos, atrás de desenvolvimento, network, conhecimento, enfim, competir é sensacional. Então, vocês podem aderir às primeiras competições, principalmente se for esporte individual e vocês quiserem entrar, e aí assim vocês vão adquirindo experiência e vocês vão começando a entender como funciona o esporte como um todo, e se aquele esporte é cabível para vocês também. E se vocês estão prontos, preparados para poder dar algo a mais ou avançar mais naquele esporte. Tranquilo, pessoal? Deixo um beijo e abraço para vocês, sucesso, até os próximos vídeos.